Bora mergulhar no relatório de novembro do Maxi Renda, o famoso MXRF11, que é nada mais nada menos que o fundo imobiliário com o maior número de cotistas do Brasil. Olha, com mais de 1.300.000 investidores, a pergunta que não quer calar é essa. Será que esse gigante está perdendo fôlego? Toda essa popularidade ainda se justifica pelos resultados? A resposta começa a ser respondida agora. E o número que todo mundo quer saber já está aí na tela. A distribuição de novembro foi de 10 centavos por cota. Fomos direto ao ponto, né? Se essa agilidade já te ajudou de alguma forma, aproveita o embalo e já deixa o like, porque agora a gente vai fundo em cada detalhe que levou o fundo a entregar esse resultado. Ok, começando pelo veredito do mês. Vamos dar uma olhada nos principais indicadores para a gente entender como foi a saúde financeira do fundo agora em novembro. Vamos traduzir esses números. O rendimento mensal de 1,02% é bem legal. Se a gente projetar isso para o ano todo, dá um yield anualizado de quase 13%. Mas olha, o ponto que realmente salta aos olhos é a comparação com o CDI. O fundo rendeu o equivalente a 113,90% do CDI. Peraí, como assim? É que os rendimentos dos FIIs são isentos de imposto de renda. Para comparar com um investimento que não é como o CDI, a gente precisa fazer o que o mercado chama de gross-up, que é basicamente adicionar de volta os 15% de imposto que seriam pagos. Fazendo essa conta, a gente vê que o fundo mandou muito bem, superando o principal indicador da renda fixa. E claro, ele continua sendo um monstro, com quase 1.340.000 cotistas. Beleza, os resultados foram bons, mas o que o gestor fez para chegar neles? Vamos entender as movimentações que rolaram em novembro. E olha, novembro foi um mês bem agitado. O gestor movimentou mais de R$500 bilhão só na carteira de CRIs. Foram 300 milhões em compras e 200 milhões em vendas. Essa tática de reciclar o portfólio é super comum. A ideia é vender alguns ativos que talvez já deram o que tinham que dar para poder comprar novas oportunidades com uma relação melhor de risco e retorno. Além disso, o fundo se desfez de posições em outros FIIs e entrou em um novo projeto de permuta. E um detalhe importante que aconteceu logo depois do fechamento do mês: a venda do edifício Oceanic, que deve gerar um lucro bem interessante para ser distribuído nos próximos meses. E toda essa movimentação segue uma filosofia bem clara, dita pelo próprio gestor no relatório. A espinha dorsal do fundo, o foco principal, é manter uns 80% do patrimônio em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e sempre de devedores de boa qualidade. Os outros 20%, esses são usados em estratégias com maior potencial de ganho de capital, como as permutas ou a compra de cotas de outros FIIs. É uma busca constante por equilíbrio entre segurança e uma rentabilidade mais apimentada. A estratégia está clara. Mas na prática, de onde veio a grana que pingou na conta dos cotistas? Vamos ver a composição da receita do fundo. Esse gráfico aqui é a prova viva da estratégia em ação. Não tem surpresa nenhuma. A maior parte da receita que entrou no caixa em novembro, mais de 78%, veio dos CRIs. Eles são, de longe, o motor do MXRF11. As outras fatias vieram dos investimentos em outros FIIs, das permutas e de um troquinho que fica aplicado em renda fixa. Essa é a fotografia de como o fundo gerou dinheiro no mês. Agora um conceito um pouco mais técnico, mas que é crucial para entender esse fundo. Ele opera por regime de caixa. O que isso quer dizer? Pensa no seu salário. Uma coisa é o valor que está lá no seu lerite no fim do mês. Outra, bem diferente, é o dinheiro que de fato cai na sua conta no dia do pagamento. O fundo só pode distribuir o que efetivamente entrou no caixa. Por exemplo, um CRI pode ser corrigido pela inflação de novembro, mas o devedor só vai pagar essa diferença daqui a alguns meses. O fundo só vai te repassar esse valor quando ele receber. É por isso que o resultado contábil de um mês e o que é distribuído podem ser diferentes. E é justamente para lidar com essas variações e evitar que o dividendo fique subindo e descendo todo mês que a gestão acumula reservas. Hoje, o fundo tem um colchão de segurança de mais de 13 milhões de reais guardados. É uma gordurinha que equivale a quase 3 centavos por cota. Essa reserva funciona como um amortecedor, sabe? Permite que a gestão mantenha a distribuição mais estável e previsível para quem investe. Ok, já vimos os resultados, a estratégia e as finanças. Agora vamos abrir o capô e olhar bem de perto o que tem dentro da carteira do Maxi Renda. Como a estratégia já denunciava, a carteira é praticamente dominada pelos CRIs. Quase 77% de todo o patrimônio do fundo está nesses títulos de dívida imobiliária. O resto se divide entre cotas de outros fundos, os projetos de permuta e o dinheiro que fica em caixa, esperando uma boa oportunidade ou para pagar as despesas do dia a dia. E para quem o fundo está emprestando esse dinheiro todo? Aqui estão os 5 maiores devedores da carteira de CRIs. A diversificação é um ponto muito positivo.
A gente tem desde o Birman 32, que é um prédio corporativo super conhecido em São Paulo, passando pela construtora Elbor, a gigante do aço ArcelorMittal, e até a Uberlândia Refrescos, que é uma engarrafadora da Coca-Cola. Ter devedores de qualidade e de setores diferentes é essencial para a segurança da carteira. Outro ponto que sempre gera dúvida: a diferença entre os preços da cota. O valor patrimonial é o valor, digamos, de livro do fundo. É quanto ele valeria se vendesse tudo hoje, dividido pelo número de cotas. Em novembro, era de R$ 9,42. Já o valor de mercado é o preço que a galera está negociando na bolsa, que fechou em R$ 9,63. Como o preço de mercado está acima do patrimonial, a gente diz que o fundo está sendo negociado com ágio. Isso geralmente é um sinal de que o mercado está otimista com o fundo e com a gestão. Mas uma análise de verdade também precisa olhar os desafios. Nem tudo são flores. Todo investimento em crédito tem risco. O fundo tem 3 casos que precisam de um acompanhamento de perto. O CRI Urbiplan é um problema antigo, o fundo já até provisionou 100% da perda, ou seja, se recuperar qualquer coisa daqui para frente, é lucro. Já nos casos AIZ/PESA e Arquiplan, os devedores estão com problemas financeiros. A gestão está ali, em cima, negociando e executando as garantias para proteger o dinheiro do fundo. A transparência do gestor em abrir o jogo sobre esses problemas é, na minha opinião, um ponto bem positivo. Chegamos então à reta final. Depois de analisar tudo isso, como é que o MXRF11 se posiciona em relação ao mercado? Esse gráfico aqui coloca o desempenho em perspectiva. Ele compara o retorno total do MXRF11 no último ano com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e com uma NTNB, um título do Tesouro. No que a gente vê que a performance do Maxi Renda foi praticamente colada na média do mercado de FIIs, mostrando que ele está no ritmo do setor. E mais importante, o retorno foi bem maior que o de um título de renda fixa parecido, ou seja, ele está cumprindo o papel dele na carteira do investidor. E agora o aviso de sempre, mas que é o mais importante de todos. Tudo o que a gente conversou aqui tem um objetivo puramente educacional. A ideia é te dar informação de qualidade para que você possa tomar suas próprias decisões. Isso aqui não é, de jeito nenhum, uma recomendação de compra ou de venda. Combinado? Se essa análise completa, detalhada, te ajudou a entender melhor o MXRF11, poxa, considere se inscrever aqui no canal. Assim você não perde as próximas análises e ainda pode acompanhar a nossa série da carteira pública, onde a gente mostra, na prática, onde estamos colocando o nosso dinheiro todos os meses. E para a gente fechar, eu quero ouvir a sua opinião. Depois de ver tudo isso, a estratégia de girar a carteira, a gestão das reservas, a performance dele, você acha que o MXRF11 está no caminho certo para continuar sendo esse gigante do mercado? Deixa sua análise aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa por lá. Um forte abraço e até a próxima.